Olá pessoal, eu sou o professor e contador Pedro. Hoje vamos resolver aqui uma questão que fala sobre margem de contribuição, né? E sobre o lucro de uma empresa. Caiu no concurso da Marinha para a área de contabilidade. Então vamos lá. Uma empresa contábil teve os seus seguintes dados no período: venda de R$ 80 mil a um preço unitário de R$ 16. O custo variável unitário de R$ 10. O custo fixo de R$ 21.500. E vendas máximas de 7.500 unidades. Assinale a opção que apresenta o valor da margem de contribuição e o lucro ou prejuízo da empresa, respectivamente, alternativas. Bom, então o que é essa margem de contribuição, né? O que é essa margem de contribuição que ele está querendo? E o lucro, ou se houve o prejuízo da empresa. Então vamos entender esses conceitos, tá? Quando você vende um produto, você tem o quê? Você tem os custos e despesas variáveis, tá? E você tem custos e despesas fixas, tá? Então, basicamente, os custos e despesas variáveis são aqueles gastos que você consegue identificar com o produto. Quanto mais você vende produto, maiores serão os custos e despesas variáveis. Quanto menos você vende, menores serão esses valores, tá? A embalagem, é o frete que você pagou na hora que você foi comprar o produto. Se você é a indústria, a matéria-prima que você utilizou, a mão de obra para produzir o produto. Já os custos e despesas fixas são aqueles gastos que não estão diretamente relacionados com aquele produto em si. São aqueles que você é necessário para você poder operacionalizar a sua empresa. É o aluguel, né, da empresa, se a empresa paga aluguel, e a luz desse prédio, se essa luz não está diretamente relacionada à produção, no caso da indústria. Né? É o salário do pessoal administrativo, isso são custos de despesas fixas. Então, quando você pega a venda de um produto, o valor da venda, do preço, e tira os custos e a despesa variável, somente isso, você tem a chamada margem de contribuição, tá? Digamos assim, é um lucro variável que servirá para cobrir os próximos custos e despesas fixas que virão na hora de você fazer a sua contabilidade, tá? Por isso que a gente fala de margem de contribuição. Ela contribui, esse lucro, né, supostamente, para cobrir os custos e as despesas fixas da empresa, tá? Então, para primeiro a gente responder aqui qual é a margem de contribuição, vamos ver quantas mercadorias foram vendidas. Porque ele fala aqui venda máxima de 7.500. Não significa que, aqui nesse caso, foram vendidas 7.500 unidades. Agora, como é que eu vou saber quantas unidades foram vendidas? Olha, você tem a venda total, que é 80 mil, né? E o preço unitário de 16, se você fazer essa divisão, você vai ter exatamente quantas unidades foram vendidas. Então, quantas unidades foram vendidas? 5.000 unidades. Isso aqui é fundamental para você poder calcular a margem de contribuição, e como eu falei, tem a ver com as quantidades vendidas, tá? Então, vamos lá. Se você tem aqui, ó, vendas de 80 mil reais, tá? Vou passar aqui para o outro lado. Você tem a venda de 80 mil reais. E aí, ele diz que você tem um custo variável de 10 reais. Tá? Então, para cada unidade, você gasta 10 reais. Qual seria, então, o custo variável total aqui? 10 vezes 5.000 unidades. Eu vendi 5.000, então você tem aqui 50.000 unidades. Só considerando isso aqui, só o custo de despesa variável, que no caso são só os custos, você tem aqui um lucro variável de 30 mil reais, que nada mais é do que o quê? Do que é a chamada margem de contribuição. Então, já achei a margem de contribuição. Agora vem o quê? O lucro ou prejuízo? Ele pode ter prejuízo, né? Se os custos de despesas fixas for maior do que os 30 mil, ele vai ter prejuízo. Mas vamos ver então aqui na sequência do cálculo. Então, eu tenho aqui 30 mil de lucro variável, certo? Então, tem aqui, ó, 80 mil, considerando apenas custo variável, 50 mil. Então tem um lucro variável aqui de quanto? 30 mil, mais de contribuição.
Aí vai entrar o custo fixo. O custo fixo, independente de quanto ele vender, ele sempre vai gastar aquele valor. Então o custo fixo é total, já deu total, não precisa se preocupar em calcular, é o total. Se ele vendeu 7.500, 5.000, sempre ele vai ter um custo de quanto? 21.500. Então daqui você vai tirar quanto ainda? 21.500. Desse modo, 30.000 menos 21.500 vai dar quanto? Vai dar R$ 8.500. Aqui no caso, ele está tendo lucro. Como eu falei, ele poderia ter prejuízo, né? Caso os custos e despesas fixas fossem maior do que R$ 30.000. Então, entender a diferença entre a margem de contribuição e o lucro total, digamos assim, a margem de contribuição é um lucro variável, considera apenas custos e despesas variáveis. Já o lucro, né, o lucro de maneira geral, vai considerar também os custos fixos e despesas fixas. Alguma dúvida? Letra A, né? 30.000 e 8.500 de lucro. Qualquer dúvida, deixe nos comentários. Se você gostou, curta, inscreva no nosso canal, de modo que a gente possa ajudar você no seu concurso, né? Seja por vestibular, concurso público, Enem, na área de contabilidade e matemática. Bons estudos, até uma próxima oportunidade.